Ele é líder de igreja. Se os irmãos não agem de acordo com suas expectativas, ele se irrita e os repreende. Eles se sentem constrangidos por ele e até ficam negativos. Ele fica angustiado. O julgamento das palavras de Deus lhe permite reconhecer a fonte de sua raiva e a feiura de sua corrupção, e descobrir os princípios de prática. Em outubro passado, eu monitorava a evangelização da igreja. Alguns membros na igreja tinham acabado de iniciar seus deveres, então eu comungava com eles os princípios para compartilhar o evangelho e os levava comigo. Depois de um tempo, todos tinham feito algum progresso e eu me sentia ótimo. Para que ficassem independentes logo, pedi que praticassem evangelizar sozinhos. No início, quando encontravam problemas, eu os ajudava com amor. Mas mais tarde, comecei a me irritar. Sentia desdém por eles. Eu entendi as coisas na primeira vez que me ensinavam. Gastei tempo instruindo vocês. Por que ainda tem tantas dúvidas? Vocês não prestaram atenção quando os instruí? Se ainda não conseguirem trabalhar sozinhos após tanto tempo, a liderança dirá que não estou apto para esse trabalho e não consigo treinar as pessoas. Não. Vou ter que ser duro e ensinar-lhes uma lição. Percebendo isso tudo, repreendi-os irritado. E você comungou com eles problemas reais? Não. Uma vez, a irmã Ai me ligou e disse: Irmão, eu queria lhe perguntar, qual aspecto das palavras de Deus comungaremos na reunião de hoje? Pensei, eu já disse isso a você. Como não sabe disso? Você não prestou atenção? Falei num tom alto e agressivo. Você leu o último arquivo que eu lhe enviei ou não? Por que sempre pergunta isso? A irmã não respondeu e, irritado, eu desliguei. Ela deve ter se constrangido com seu descontrole. Sim. Mais tarde, percebi o que eu tinha feito e me senti um pouco culpado. Mas então pensei, eu disse isso para o bem dela. Senão, como fará progresso se seguir dependendo de mim? Isso pode até ter sido útil para ela. Quando pensei nisso, eu parei de me preocupar. No dia seguinte, o irmão que era meu parceiro me disse: A irmã Ai me disse que lhe fez uma pergunta e você se irritou. Ela disse que ficou constrangida e teve medo de você. Eu não consegui aceitar isso e inventei desculpas na minha cabeça. Eu posso ter sido um pouco duro, mas só fiz isso para encorajá-la a trabalhar sozinha. Senão ela continuaria voltando sempre que tivesse uma dúvida. Como se tornaria independente assim? Mas então pensei, talvez eu tenha sido um pouco inapropriado. A irmã Ai acabou de iniciar o treinamento. Deveria ajudá-la com amor, em vez de me irritar e repreendê-la. Sim. Então, mandei uma mensagem para pedir perdão. Eu errei. Não devia ter me descontrolado. Espero que entenda. Não é pessoal. Perdi o controle e magoei você. Ela disse que estava tudo bem. Após isso, eu não refleti nem me conheci melhor. Pouco tempo depois, fui eleito pregador e assumi mais responsabilidades. Alguns líderes e obreiros eram novos e não conheciam o trabalho da igreja. Por isso, eu comungava os princípios do trabalho e verificava o trabalho e lhes dava orientação e assistência. No início, quando tinham dúvidas, eu comungava com eles com paciência. Mas se perguntassem demais, eu ficava impaciente. Eu os repreendia dizendo: por que não conseguem entender? Quando comecei a trabalhar na igreja, eu me lembrava claramente das tarefas que meu líder me dava e as completava rápido.
Eu lhes disse tudo e lhes dei instruções detalhadas. Por que não fazem as coisas direito? Eles ficavam todos calados. É normal que não entendam tudo de primeira quando começam a treinar. Você deve guiá-los com paciência. Uhum, Certo. certo. Dizer coisas assim pode magoar. Isso mesmo. No dia seguinte, uma líder me mandou uma mensagem. Sou burra demais para esse trabalho. Encontre outra pessoa para o meu cargo. Fiquei chocado. Ela era uma das melhores candidatas. Por que ela diria algo assim? Depois, outro líder me mandou uma mensagem. Algumas pessoas dizem que você as está constrangendo. Só então comecei a autorrefletir. Vi que eu não estava tratando das deficiências dos outros corretamente. Eu ficava explodindo e repreendendo eles, em vez de guiá-los e ajudá-los com paciência. E eles se sentiam constrangidos. Eu soube que uma irmã ficou tão negativa por se sentir constrangida que não cumpriu seu dever por mais de 10 dias. Quando ouvi isso, me senti péssimo. Não conseguia acreditar que os tinha magoado tanto. Fiquei angustiado e me perguntei por que eu me irritava tanto e tinha uma influência tão ruim. Então vim para diante de Deus em oração. Amado Deus, não quero me irritar com os irmãos, mas sempre que algo acontece, não consigo me controlar. Como devo resolver esse problema? Conduze e guia-me. Amém. Amém. Depois, vi estas palavras de Deus. Deus diz: ao ter status, muitas vezes, um homem achará difícil se controlar e aproveitará as chances de expressar insatisfação e externar seus sentimentos. Se irritará sem motivo aparente, a fim de revelar sua habilidade e para que os outros saibam que seu status e identidade não são comuns. É claro que as pessoas corruptas sem qualquer status também costumam perder o controle. A raiva delas é muitas vezes causada por dano a seus interesses privados. A fim de proteger o próprio status e dignidade, elas costumam descarregar suas emoções e revelar sua natureza arrogante. O homem irromperá em raiva e externará suas emoções para defender a existência do pecado, e esses são os modos de um homem expressar sua insatisfação. Eles transbordam de impurezas, de esquemas e intrigas, da corrupção e da maldade do homem, e ainda mais de suas ambições e seus desejos selvagens. Amém. 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 As palavras de Deus expuseram meu estado atual. Eu refleti sobre como eu me irritava ao manter meu cargo. Normalmente, eu sempre obtinha resultados no trabalho e as pessoas achavam que eu era um líder capaz. Mas como meu dever era treinar esses irmãos, se eles não conseguissem trabalhar sozinhos nem mesmo após muito tempo, a liderança superior diria que eu não era competente. Então, como os irmãos não entendiam mesmo após eu ensinar várias vezes, eu fiquei muito resistente e impaciente. Quando me procuravam com perguntas, eu aproveitava a chance de repreendê-los e criticá-los para descarregar a raiva. Eu até os comparava comigo e me enchia de queixas e desdém por eles. Com isso, eles se sentiam constrangidos e ficavam tão negativos que queriam desistir do dever. Quando os outros apontavam meu problema, eu não buscava a verdade para resolver. Eu pedi perdão à irmã Ai, mas o propósito das minhas palavras era preservar status e imagem, mostrar à irmã Ai que esse foi um caso raro de irritação e não algo comum. E com a minha desculpa insincera, levá-la a pensar que eu era racional. Lembrei-me destas palavras de Deus. Algumas pessoas claramente têm caracteres ruins e sempre dizem que têm um temperamento ruim.
Isso não é só uma justificativa? Um caráter ruim é um caráter ruim. Quando alguém faz algo insensato ou que prejudica alguém, o problema é seu caráter e sua humanidade. Mas ele sempre diz que se descontrolou temporariamente ou que se irritou um pouco. Ele nunca entende o problema em sua essência. Isso é realmente dissecar-se e desnudar-se? Eu era igual. Olhando agora, a minha desculpa tinha soado tão digna. Mas eu não tinha entendido a substância do problema e até tentei me defender. Eu fui tão hipócrita. Ao ver isso, me senti bem culpado. Eu falava com os irmãos sobre tratar as pessoas com amor e paciência, mas isso só era um chavão que não correspondia ao meu comportamento. Sim. Sua comunhão me levou a autorrefletir. Às vezes me sinto culpado quando perco o controle, mas invento uma desculpa que soa sensata e me perdoo. Como resultado, não consigo me entender nem mudar. É assim mesmo. Depois disso, eu aquietei meus pensamentos e autorrefleti. Por que sempre que as coisas não acontecem como eu quero, eu perco o controle e revelo meu caráter corrupto? Por que não consigo colaborar com os irmãos? Depois disso, vi estas palavras de Deus. Deus Todo-Poderoso diz: a arrogância é a raiz do caráter corrupto do homem. Quanto mais arrogantes, mais irracionais as pessoas são. E quanto mais irracionais, mais sujeitas as pessoas ficam a resistir a Deus. Quanto esse problema é sério. As pessoas com caráter arrogante não só consideram todas as outras inferiores a elas, como também, o pior de tudo, são até condescendentes para com Deus, e elas não têm temor de Deus dentro do coração. Embora as pessoas pareçam acreditar em Deus e segui-lo, elas não o tratam como Deus de modo algum. Sempre sentem que possuem a verdade e pensam que elas são tudo no mundo. Essa é a essência e a raiz do caráter arrogante, e ele vem de Satanás. Portanto, o problema da arrogância precisa ser resolvido. Sentir que um é melhor que os outros, esse é um caso trivial. A questão crítica é que o caráter arrogante de uma pessoa a impede de se submeter a Deus, seu governo e seus arranjos. Tal pessoa se sente sempre inclinada a competir com Deus pelo poder sobre os outros. Esse tipo de pessoa não reverencia a Deus nem um pouco, sem falar de amar a Deus ou submeter-se a Ele. Pessoas que são arrogantes e convencidas, sobretudo aquelas que são tão arrogantes que perderam o senso, não podem se submeter a Deus em sua crença nele, nem exaltar e dar testemunho por si mesmas. Tais pessoas resistem mais a Deus e não têm nenhum temor de Deus. Se desejam chegar aonde reverenciam a Deus, então primeiro as pessoas precisam resolver seu caráter arrogante. Quanto mais completamente resolver seu caráter arrogante, mais reverência você terá por Deus, e só então poderá se submeter a Ele e obter a verdade e conhecê-lo. Só aqueles que ganham a verdade são genuinamente humanos. Amém. Amém. Deus revelou que a raiz da corrupção das pessoas é a arrogância. Quanto mais arrogantes são, mais provável é que resistam a Deus. Sim. Percebi que eu era assim. Eu não levava os outros a sério, achando que todos eram inferiores a mim. Eu achava que tinha calibre bom, que era bom no trabalho e superior aos outros. Eu sempre comparava as deficiências dos outros com meus pontos fortes. Eu aprendia uma tarefa com uma lição só, mas eles não aprendiam nem mesmo após muito tempo. Eu os criticava e repreendia,
sem mostrar-lhes nenhum respeito. Eu não reconhecia seus pontos fortes e méritos, muito menos fornecia apoio. Quando os irmãos encontravam problemas, eu não refletia sobre se eu tinha comungado a palavra de Deus com eles para resolvê-los, nem sobre onde eu não tinha ido bem. Em vez disso, eu só achava que eles eram desatentos e explodia na cara deles e lidava com eles. Eu era tão arrogante. Nossa igreja estava espalhando o evangelho de Deus, mas eu seguia explodindo, repreendendo e constrangendo as pessoas, levando-as a ter medo de mim, a se delimitar e até a ficar tão negativas que queriam desistir dos deveres. Eu não estava impedindo o trabalho evangelístico? Refletindo sobre isso, senti vergonha. Eu não fornecia nada que fosse benéfico para a entrada na vida dos outros. Em vez disso, eu os magoava e interrompia o trabalho da igreja. Eu estava vivendo segundo o meu caráter, arrogante, e poderia cometer o mal e resistir a Deus. Pensando no que tinha feito, me senti desprezível. Quis dar uns tapas no meu rosto. Em silêncio, orei a Deus no meu coração. Deus, eu lidei cegamente com as pessoas, eu as magoei e interrompi o trabalho da igreja. Deus, quero me arrepender e mudar. Oro para que tu me guies e ajudes a resolver minha arrogância. Amém. Um dia, ouvi um hino das palavras de Deus. Viva pelas palavras de Deus para mudar seu caráter. 要靠神先解决自己里面的难处，除掉自己堕落的心情，能真正认识自己光景，知道自己该怎样做，有不明白的多多交通。知道自己该怎样做，有不明白的多多交通。认不认识自己不行，先治自己的病。接着多吃喝神的话，揣摩神的话，凭神话生活行事。凭神话生活行事，无论是在家或在任何场所，都能让神在里面掌权。脱去肉体天然，里面总让神话做主权。不愁你的生命不变化，慢慢你就觉得自己心情变化多了，慢慢你就觉得自己心情变化多了。 Graças a Deus. Graças a Que Deus. hino maravilhoso. Sim. É sim. Esse hino das palavras de Deus me inspirou bastante. Por meio das palavras de Deus, encontrei uma senda de prática. Em qualquer situação, eu deveria primeiro buscar a intenção de Deus, buscar a verdade, resolver meus problemas, entender minha arrogância através das palavras de Deus, concentrar-me em renunciar a mim mesmo e praticar a verdade. Assim, meu caráter arrogante se transformaria. Graças a Deus. O fato de que, devido à minha arrogância, eu repreendia e constrangia os irmãos e me achava superior, mostrava que eu não entendia a mim mesmo. Na verdade, eu não tinha nada para exibir. Eu aprendia rápido nos deveres e tinha alguns dons. Mas isso foi dado por Deus. Não havia nada de notável em mim, era graças a Deus. Cada pessoa tem um calibre diferente e habilidades diferentes. Todos os irmãos têm seus pontos fortes.
A irmã Ai era boa em interagir com pessoas. Ela tinha um toque amoroso e paciência. Eu não tinha nenhuma dessas qualidades. Ao perceber isso, senti vergonha. Eu queria praticar as palavras de Deus. Quando encontrasse problemas, eu renunciaria a mim mesmo e praticaria a verdade. Graças Amém. a Deus. Se compararmos nossas forças com as fraquezas dos outros, ficamos mais arrogantes. Certo. Só se tivermos uma abordagem correta das deficiências e dificuldades dos outros, seremos racionais. É. Certo. Lembro que uma vez perguntei à minha parceira sobre seu progresso num projeto e ela disse: "Eu ainda não comecei." Quando discutimos nossas ideias para o projeto, eu tinha bastante clareza, mas quando comecei a trabalhar nele, eu não soube como seguir. Quando ouvi isso, senti raiva de novo. Pensei, por que essa dificuldade? Quando discutimos esse projeto, eu descrevi tudo. Como pôde esquecer? Não está concentrada no trabalho? Preciso ter uma conversa séria com você. Quando estava prestes a explodir, lembrei-me das palavras de Deus. Se as pessoas conseguem satisfazer a Deus, colocar a verdade em prática, abandonar a si mesmas e as suas próprias ideias e ser obedientes à vontade de Deus, se forem capazes de tudo isso conscientemente, isso é praticar a verdade com exatidão. Amém. As palavras de Deus me lembraram a tempo. Eu devia praticar de acordo com as palavras de Deus e não mais seguir meu caráter arrogante. Ela podia não ter começado porque tinha algum problema ou não tinha certeza da senda adiante. Eu devia entender isso e tratar as inadequações dela corretamente. Então, revi calmamente os detalhes de como ela devia proceder à luz da situação em si. Quando acabei, ela falou alegre: "Então é assim que se faz? Enfim, tenho uma senda adiante." Graças a Deus. Os outros se beneficiam só se nos controlarmos e comungarmos uma senda de prática. Sim. Quando a irmã disse aquilo, eu senti tanta vergonha. Eu sempre gritava chavões no nosso trabalho, mas não parava para entender os problemas dos demais, muito menos os instruía um por um. Se eu fosse um pouco mais paciente e detalhado no meu trabalho, os irmãos estariam trabalhando sozinhos há muito tempo. Sim. Depois disso, deparei-me com mais palavras de Deus. Eu posso ler? Claro. Aqui. Deus Todo-Poderoso diz: você pode fazer outros entender a verdade e entrar em sua realidade, repetindo palavras de doutrina e lidando com eles? Se a verdade que você comunga não for real, mas for só palavras de doutrina, então toda essa repreensão será em vão. Você acha que, quando outros têm medo de você e lhe obedecem e não fazem objeções, significa que entendem a verdade e se submetem? Esse é um grande erro. A entrada na vida não é tão simples assim. Alguns tentam causar uma forte impressão quando se tornam líderes. Tentam impor sua autoridade aos escolhidos de Deus para que se submetam a eles, pensando que isso facilitará o seu trabalho. Se não tiver a realidade da verdade, então não demorará, e sua estatura e suas cores verdadeiras serão reveladas. E você poderá ser eliminado. Em alguns trabalhos administrativos, um pouco de tratamento, poda e disciplina é aceitável. Mas se você não comunga a verdade, você ainda será incapaz de resolver o problema, afetando os resultados do trabalho. Se não importam os problemas na igreja, você continua passando sermões nas pessoas e culpando outros, se sempre perde a cabeça. Isso é o seu caráter corrupto se revelando. É o rosto feio da sua corrupção. Se você se põe num pedestal passando sermões assim, então as pessoas se tornarão incapazes de receber de você a provisão de vida e ganhar algo real. Elas sentirão repulsa e nojo de você. Amém. Amém.
Por meio das palavras de Deus, eu vi que a chave para trabalhar com os irmãos na igreja é comungar a verdade com clareza para que todos compreendam os princípios. Só assim cumprimos bem o dever. Certo. Se eu sempre explodisse e repreendesse as pessoas, eu não só não resolveria os problemas, como também as desanimaria e afastaria. Uhum. Mais tarde, ao trabalhar com os outros ou verificar o trabalho, eu procurava primeiro entender os problemas deles. Se houvesse coisas que não entendiam ou não sabiam, eu comungava com paciência os princípios e a verdade e os ajudava com os problemas. Desse jeito, após um tempo, os irmãos conseguiam fazer algum trabalho sozinhos. E nós trabalhávamos juntos em harmonia. Graças a Deus. E eu percebi que explodir e repreender as pessoas não resolve nada. Sim, Só se comungarmos a verdade, podemos ter resultados no trabalho. certo. Graças a Deus. Graças a Deus. Com a leitura das palavras de Deus, ganhei entendimento do meu caráter arrogante, aprendi a lidar com as inadequações alheias e consegui trabalhar em harmonia. Graças a Deus Todo-Poderoso. Graças a Deus.